Salve internauta! Hoje na TV Educação Política temos a professora doutora Orna Levin, da Unicamp. A professora escreveu e organizou livros sobre o escritor Paulo Barreto, mais conhecido como João do Rio, e orientou e participou de banca de teses sobre o autor. Tudo bem, Orna? Tudo bem, e você, Glauco? Tudo jóia. João do Rio, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dele, o que ele fez, o que ele produziu em termos de texto, como jornalista e como escritor. Qual foi a produção dele? Então, o João do Rio, ele começou como jornalista na imprensa, escrevendo reportagens, fazendo cobertura de política, e nesse sentido ele foi realmente um jornalista do dia a dia do jornal. Então ele escreveu bastante reportagens, depois ele começou a fazer uma série de reportagens que ele reunia em conjunto, então também fez reportagens com temas unificados, como por exemplo as religiões do Rio, um estudo que ele fez sobre as religiões. E aí ele passou a escrever crônicas, que é um outro tipo de texto jornalístico que mistura um pouco de ficção com também reportagem. E tinha a intenção de ser literato, então passou a escrever também textos ficcionais curtos, né, que são os contos. Depois ele escreveu também peças de teatro e escreveu romances. Ele tem um romance em forma de cartas, que é um romance epistolar, que foi publicado em 1911 e depois teve uma reedição no século XX só. E ele ficou famoso então por essa atividade múltipla. Ok. E tem alguma coisa na obra dele que o diferencia, né, ou do contexto histórico que ele viveu? Como é que a gente poderia apresentar o João do Rio assim, para o povo? Eu acho que ele tem bastante destaque na sua época, né? Se a gente pensar assim como escritor, ele começou, como vários começavam no jornalismo, por uma questão profissional mesmo, de remuneração, de tentar viver, né, da própria escrita, do trabalho profissional como redator. Depois ele tinha uma personalidade um pouco excêntrica para a época, né, e acabou também por conta das leituras que ele fazia do final do século em inglês, né, o decadentismo inglês, o Oscar Wilde, ele era muito influenciado pelo Oscar Wilde. Ele passou também a adotar algum comportamento desse que a gente poderia dizer um pouco diferenciado para a época, né, no figurino, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, nos temas que ele traz para as reportagens. E ele passou a ser também um cronista mundano. Ele fazia reportagens, as primeiras colunas sociais, se a gente pudesse dizer assim, né, falando sobre a vida da sociedade elegante do Rio de Janeiro. Então ele acompanhava as partidas esportivas, as atividades sociais, as festas, as recepções, e fazia essa cobertura mundana. E por outro lado também fazia o lado do jornalismo de rua. Então ele de fato se diferencia como uma personalidade pelo fato de adotar uma postura assim um pouco dandy, né? E também pelo fato de ser um jornalista muito empenhado em falar da cidade, que estava vivendo transformações, a cidade estava mudando, né? Ok. Ele é conhecido como um dandy, né? Como você falou. O que é essa figura do dandy? Como surgiu isso e como isso está relacionado com a questão literária? Então, o dandy é uma figura que surge na França e tem a ver com os salões, né? Os salões da nobreza, a frequência e a convivência nesses salões, e alguns escritores, alguns poetas, né, que não, na França e na Inglaterra, né, que não tinham acesso a esses salões, começam a se vestir também, a se comportar com excentricidade para chamar a atenção e também para mostrar uma diferença em relação ao que se considerava ser uma ascensão da burguesia, né, dessa burguesia enriquecida que estava disputando com a nobreza, com a aristocracia, né, o seu lugar, né, na sociedade, o seu
as suas possibilidades também de autonomia e de poder político. Então, o dandy, ele representa essa reação contrária, de uma certa maneira, à ascensão da burguesia, é uma tentativa de manter uma atitude aristocrática no modo de vestir, no modo de se comportar e de espírito, uma aristocracia do espírito. Então a ideia é você ter uma superioridade porque você é um intelectual, porque você é um escritor, porque você é um filósofo, você tem um conhecimento que os outros não têm, né? E você expressa isso também na maneira de vestir, vestindo coisas excêntricas, coisas que se diferenciam do que a gente conhece como massa, como, digamos, uma coisa popular. Então, o que seria, por exemplo? Então, o Théophile Gautier, que foi um crítico, escritor francês, ele usava essas marcas de excentricidade, né? Então eles botavam, por exemplo, um colete roxo, uma pedra, anéis com pedras, usavam uma bengala com ouro e sempre muito elegantes. Então existe o aspecto da elegância e também de apreciar coisas raras. Então pedras preciosas, que são muito sinais de refinamento, né? Ou então roupas com tecidos também, que já se tornavam mais caros e mais excêntricos, cores excêntricas, chapéus, monóculos, os tipos de óculos, ou um tipo de charuto, alguma coisa que distinguisse, né, pela elegância, né, a figura daquela personalidade que aparecia no meio, digamos, de outros que se vestiam, que se comportavam de forma mais padronizada. Então, okay. O dandy é um ser elegante, mas um ser também que vive, que eles consideram inspirado pela filosofia da arte. Então ele é um esteta, ele aprecia e ele tenta viver com essa nobreza do conhecimento artístico, do conhecimento estético, dos valores que eles consideravam que estavam sendo perdidos com a produção em série, com o consumo conspícuo, que eles falavam, né? Que é o consumo pelo consumo.